Então vamos ler o finalzinho de Lucas, Lucas capítulo 24, né? E aí ele fala assim: em seguida disse, eu estou lendo do 44 do 24. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei o que devia se cumprir, tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para os céus, abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheio de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então assim termina lá Lucas, e agora nós vamos ver Atos 1 com a Elô. Eu vou ler na NVT, Atos 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Este acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas
era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Amém. Então, eu quis ler esse finalzinho de Lucas, porque Lucas e Atos são 2 livros que não há, assim, não há dúvida e não tem muito questionamento sobre o autor. É interessante isso, né? Porque muitos livros têm esse questionamento, o autor pode ser esse, mas não sei o quê, até que a gente chega normalmente à frase, mas a tradição diz que, a tradição considera que. Lucas e Atos não. Lucas e Atos vocês perceberam pela leitura que é uma conexão? Que ele até começa falando do Teófilo, que ele falou lá em Lucas, né, no Evangelho, e então a autoria é de Lucas. E uma coisa muito interessante de perceber no livro de Atos é que Lucas passa de ouvir os testemunhas oculares, como ele fala lá no começo do Evangelho, né? Para ser uma testemunha ocular, no final de Atos, ele já vai estar narrando a história em primeira pessoa, na primeira pessoa do plural, né? Essa passagem é muito interessante para a gente perceber a nosso papel. Foi a Rose que disse que a igreja está até hoje, Atos continua até hoje, né? Foi você, Rose, que disse isso? Isso. Tem um livro que depois eu vou mandar a capa para vocês, que ele fala muito sobre isso. Ele é um livro que vale a pena vocês terem na biblioteca de vocês. Ele fala, o nome do livro é O Drama das Escrituras. Mas eu vou mandar uma fotinho lá para vocês com o autor. Ele justamente vai contar que essa história da Bíblia, ele conta como se fosse um drama, uma peça, vamos dizer assim, né? Uma coisa encenada. Ele vai contar toda a história da Bíblia e vai mostrar que estamos nessa continuação, né? Então, esse aí é o preâmbulo que eu queria fazer. Acho que normalmente a gente faz, né, quando foi escrito, não sei o quê, mas eu achei que o importante no caso de Lucas, perdão, no caso de Atos, fazer essa conexão. Tudo bem? Amém. Então agora que vocês comentem. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que vai ser esse livro. Qual o tema desse livro? Ele fala aí no começo, logo no começo ele vai falar. Cri, 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 cri. Seria aqui no versículo 1
escrevi esse livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, né, ele foi. Eu acho que ele está aqui, os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Eu entendo que o propósito aqui é deixar claro para nós essa primeira igreja, né? O início da igreja, os atos dos apóstolos, como diz o nome, e até a Dilsa mandou para a gente lá um chat GBT aí bem bom, já explicando essa questão, né? Eu acho que mesmo para deixar isso registrado, né? Essa igreja teve início em cima daquilo que Jesus deixou, né? Então, por isso a gente está continuando, porque senão não teria propósito, né? A gente continuar. Então, não foi que Jesus foi e acabou, não. A coisa continuou, porque ele deixou o Espírito Santo para que essa obra continuasse, né? Isso aí, é isso aí. Nesse trecho mesmo que você leu, no, no versículo 3, por exemplo, ele fala assim: durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele se apresentou, ele, não, perdão, lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Né? Então, o livro de Lucas termina com essa ascensão. Então, isso aqui aconteceu lá em Lucas. Tudo que Jesus falou para eles, tudo que Jesus colocou neles, né? Agora, uma pergunta que não quer calar. O que é o reino de Deus? Se nós vamos tratar aqui nesse livro, e a igreja, né, vai tratar disso, vai falar sobre o reino de Deus, então o que é o reino de Deus? Eu vou falar de novo, porque depois eu fico aqui. O reino, eu entendo que o reino é o governo. Não existe um reino sem um governo, sem um rei e sem os súditos. E nós estamos vivendo um tempo em que nós vemos o reino que já foi estabelecido, é a história do já e ainda não, né? Estamos vivendo esse reino e esse reino se concretizará com a volta de Cristo. Viver o reino, entender o reino aqui, é entender o governo de Deus sobre a história, sobre a igreja, através de Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor desse reino, ele impera e ele governa. E esse reino é um reino que tem regras, tem súditos, tem situações, tem. Então, aqui ele vai estabelecer essa igreja debaixo desse reino, desse governo de Jesus. Boa. E é Quem mais? Fala, Dilson. prazer em revê-las, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que quando eu penso num reino, eu penso primeiro no rei. Para ter um reino é preciso ter um rei. Então, o reino de Deus, acho que é essa questão moral e de fé, de crença que nos leva ao lugar de onde nós saímos quando o pecado foi instituído na terra, que foi quando a gente se afastou de Deus, deixou a glória de Deus. Então, que o reino de Deus é esse lugar onde Deus é entronado, é colocado no lugar dele, no lugar de governo, no lugar de poder dele. Só que a gente ainda está vivendo uma experiência material, né? A gente ainda está aqui na Terra vivendo essa experiência material. E acho que a igreja, instituída por Jesus Cristo, é o que faz essa ponte entre a nossa experiência aqui e viver essa experiência material sabendo que o governo é espiritual, que o governo, que o reino é daquele que é soberano sobre todas as coisas, que comanda todas as coisas, o que a gente vê e o que a gente não vê. E a igreja vem instituída aí por Jesus
através do Espírito Santo e da ação dos apóstolos, para que a gente viva essa consciência, né, de estamos aqui, inicialmente subornados a um governo, a um presidente, a um governador de estado, né, a diversas autoridades aqui, mas que a gente tem um rei soberano sobre todas as coisas, e esse rei é espiritual, ele é Deus, né? Então, quando eu acho que falo do reino de Deus, eu acho que é essa religação com, com o Deus único que a gente perdeu lá no Éden, quando o pecado foi instituído. Não sei se eu Sim, consegui me fazer entender. sim, muito bom, muito bom. A Dida falou algumas coisas aí bem interessantes sobre tempo, espaço, lugar, né? Bem interessante. A Esther disse aqui, Dilsa, também, que não é nem comida nem bebida, mas fazer a vontade do meu Pai, ou daquele que me enviou. Mais alguém gostaria de falar sobre o reino? Então, eu estou vendo aqui no versículo 6. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, né? No versículo 6, eles perguntam para Jesus, né? Jesus ainda estava ali. Senhor, será que esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Né? E eu acho interessante que depois de tudo que eles tinham visto, ele ainda estava esperando um reino terreno, né? O reino de Israel. Ele não fala do reino de Deus, mas ele fala do reino de Israel, né? E aí Jesus vai responder para eles, né? Que não cabe a eles saber o tempo, né? Nem a ocasião, né? Mas eles receberiam o Espírito Santo, que eles a partir daí eles iriam entender sobre a questão do reino de Deus. Mas até então, depois de tudo que eles viram, que eles viviam, eles ainda estavam esperando a implantação do reino de Israel, não o reino de Deus, o reino de Israel. Quer dizer, um reino político ainda, um libertador político. isso é bem interessante. A gente vê reino de Deus, reino dos céus, né? Se eu não me engano, é Mateus, vai falar reino dos céus. Aqui eles estão falando do reino de Israel, né? Essa ideia de reinos, né? Essa ideia é uma ideia, talvez, que para a gente que vive num país que não tem rei, né? Quer dizer, pelo menos não institucionalmente, mas um país que não tem essa ideia do soberano, né? Para a gente, às vezes, é um pouco confuso entender essa ideia do que é um reino, né? Por exemplo, quando a rainha, eu gostei muito de assistir o The Crown, não sei se vocês assistiram, mas quando a rainha Elizabeth saía da Inglaterra e ela ia para um outro país que fazia parte do reino, aonde ela estava, passava a ser o reino do Reino Unido, né? A presença do rei, ela institui o reino, né? Isso é uma questão interessante do soberano, né? E tem até um episódio que eu gostei demais, que ela fala sobre a diferença entre o poder do presidente, o poder que emana do povo, e o poder do soberano, né? E ela fala que aquelas decisões do dia a dia, se vai assaltar uma rua, se não vai, se vai ter uma certa política, se não vai, se vai. Essa decisão que deveria estar na mão do povo mesmo. Mas as tradições, os princípios, aquilo que é essencial para aquele reino, deve vir do soberano, né? Ela vai falar lá no episódio sobre o poder magnificante e esse poder eficaz, né? Eficiente, né? Esse dia a dia que a gente vive está dentro das leis, como disse muito bem a Dilsa, né? Dentro do poder do humano, tal, né? Mas esses princípios, o que leva à história, o que carrega essa firmeza de princípios,
vem do soberano, vem do trono, né? Isso é muito interessante para a gente entender essa ideia de reino. Nós fazemos parte de um reino. É para isso que nós somos chamadas, para sermos partes de um reino. Então a gente precisa entender o que é um reino, porque senão a gente vai achar que um reino é uma democracia. E um reino não é uma democracia. O reino é um lugar em que o soberano diz as tradições, né? E no caso, o reino humano, ele carrega as tradições humanas, mas nós estamos falando aqui de um outro reino. Reino de quem? Deus. De Deus. Deus. Reino de Deus. Então, uma coisa importante aí, essa questão do reino, é que Deus é soberano, né? E contra esse soberano não existe democracia contra o soberano, não existe juiz contra o soberano, não existe opinião sobre o soberano, ele é o soberano. E essa soberania de Deus é o princípio do reino, né? E Jesus veio para cumprir e para nos mostrar o que é esse reino. E por que Jesus podia vir mostrar? Jesus fala isso. Quem que lembra disso? Por que Jesus pôde vir e mostrar o que era o reino? Que ele foi o único que já esteve com o rei. Ele É, veio de lá. ele é o único que conheceu o reino, que testemunhou do reino. Ele veio do Pai, né? E ele veio, ele tenta explicar por diversas maneiras o que era o reino, né? E quantas vezes lá ele fala o reino de Deus, como a Esther disse, não é nem comida nem bebida. O reino de Deus é como alguém que achou um tesouro. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um pouco de fermento. Ele vai tentando mostrar, porque de lá ele veio. Ele tem autoridade para falar, né? E aí ele conta para nós, e aí nós aderimos ao reino, né? Tudo bem? Isso aí é fundamental na história da igreja. Agora tem um outro ponto aí que é Ô, Edith, pois não. Edith, deixa eu só falar um negocinho. É, como a Angélica falou, a Angélica, não, a Deusa falou que Deus é o rei, por isso existe um reino. E nós, nesse contexto do reino de Deus, eu entendo que nós somos os seus súditos, né? Que cada um tem o seu papel, né? E os discípulos aqui foram exemplos de, de personalidades, de serviços diferentes, de trabalhos diferentes que eles fizeram, né? Então, talvez para nós hoje seria essa trazer à nossa consciência o nosso papel de súdito nesse reino, né? Levar a mensagem do Evangelho, dizer, olha, nosso rei é o melhor rei que tem, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, espalhar, né, a essência do reino que nós servimos, né? Que nós não somos daqui, nós pertencemos ao reino de Deus, então não ao reino do mundo, né? Então, nosso papel é estar divulgando o que Deus fez que esse rei fez em nossas vidas, para que nós possamos estar escolhendo estar junto deles, né? E também sermos escolhidos por ele, né? É exatamente isso, né? Que é o que a sequência aqui que nós vamos tratar é exatamente isso, né? É um reino em que você nasce nele, você tem que haver um nascimento, mas é um nascimento diferente, porque ele depende da sua escolha, É, né? A Esther está dizendo aqui, vocês não têm noção, mas eu vou explicar o reino de Deus e meu Pai é soberano, exercendo, mas eu não leio aqui, vou ler aqui, abrir aqui. Meu Pai é soberano, exercendo o seu poder e glória na plenitude dos tempos.
salvos, remidos com corpos, mentes glorificados, bendito do Pai. Assim poderão desfrutar do reino. É isso, o reino de Deus é esse lugar onde Deus habita, é o tempo em que Deus está, é a presença do soberano. E nós somos seus súditos, né? E o que os súditos apontam? Aponta para quem é esse rei, para onde ele está, em que tempo ele está, né? E queremos viver na presença do rei. É interessante quando tem um casamento real lá na Inglaterra. É muito bacana a gente ver a Inglaterra, porque é um reino, né? É por isso que eu estou usando a referência deles. Mas quando tem um casamento real, ou quando o rei vai passar em algum lugar, as pessoas vão, as pessoas cantam, as pessoas fazem lembrancinha, né? O rei não passa desapercebido, né? A presença do rei, né? E uma coisa aí dando só continuidade é que Jesus falou para eles: vocês vão e fiquem aguardando, né? Até quando vir o Espírito Santo sobre vós. E é na presença do Espírito Santo que vocês vão receber poder, né? E vão receber poder para quê? Esse aí agora é o que a Jane estava falando aí. Exatamente o que a Jane estava falando. Receber poder para quê? Para sermos testemunhas. É o 8, é o versículo mais Para conhecido sermos de Atos. Atos 1:8. testemunhas. Para sermos testemunhas, né? Para que esse reino seja expandido, seja conhecido. A igreja tem que sinalizar esse reino, trazendo isso para o hoje, né? Porque para sermos testemunhas começou lá e continua hoje. Agora, testemunhas do quê? Do reino, do rei. Então, esse é o problema. Hoje nós temos vivido tempos em que o rei está sendo colocado muitas vezes de lado. A igreja, ela tem que sinalizar Cristo para estar aqui com o propósito de Atos 1:8. Samaria, né, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ela chegou até os confins da terra, está chegando até os confins da terra. Nós temos uma missionária, gente, no Timor-Leste. Teve gente na igreja que achou que Timor-Leste era uma faculdade. Quando falaram, a menina está no Timor-Leste, a pessoa não tinha noção do que era o Timor-Leste. É os confins da terra, né? Mas para o reino ser estabelecido, nós temos que ser testemunhas do Rei Jesus. Isso que está sendo falado aqui é muito sério. E tem uma questão aí bem importante, bem importante. Olha, vamos ler as partes que fala disso. Quer ver que ele fala, ó, no 3, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino. Jesus apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Um outro versículo. Homens da Galileia, por que estão aparados aí olhando para o céu? Esse Jesus foi elevado aos céus, voltará do mesmo modo que o viram subir, né? E tem uma outra parte aqui que eu estou tentando achar, mas não estou conseguindo, em que ele fala do reino como testemunha de que Jesus ressuscitou. Acho que está mais para o final. É isso aqui, no 22. Depois que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e foi levado ao céu. O escolhido, no caso seria Matias, né, que foi escolhido, se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Né? Uma marca fundamental do reino é a ressurreição de Cristo. Tanto que vocês já devem ter ouvido alguns pastores falando assim, Paulo fala isso claramente. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Já não ouviram isso? Paulo fala isso. É uma pregação fundamental do reino, né? Por que será que isso é fundamental? Será que nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo? Esses aqui viram com os olhos.
Mas nós continuamos a profetizar, né? Porque na nossa vida aconteceu que Cristo ressurgiu. Ele nasceu de novo, né? Nasceu não, perdão, ele venceu a morte, ele saiu do estado da morte. Por que que isso é fundamental no reino de Deus? Porque esse é o nosso testemunho. É porque como é que esse reino dura todo esse tempo, né? Aqui dentro da nossa materialidade, a gente tem começo, meio e fim, né? E o reino de Deus não tem, né? Ele é eterno. Como é que isso dura? Quando eu me surgiu a curiosidade de por que que os apóstolos aqui no livro são chamados de apóstolos e não discípulos, né? E veio a explicação de que o discípulo é um seguidor. Jesus tinha muitos discípulos e todo mundo seguia, todo mundo queria entender, ouvia a sua sabedoria, né? Os seus ensinos. Mas que 12 foram escolhidos para serem apóstolos. O apóstolo é o mensageiro, é o que leva a mensagem, é que eles foram escolhidos para expandir o reino, para levar essa mensagem de forma tão verdadeira que se perpetuasse por todo esse tempo. Mas como é que eles fariam isso, se eles eram limitados a essa carnalidade, a essa humanidade? Só através da ação sobrenatural do Espírito Santo, né? E então, quando eu olho para isso e penso, eu sou uma discípula, eu posso escolher seguir Jesus, eu posso escolher ler. Na Bíblia, a mensagem diz que se a gente não tomar cuidado, a gente passa a ser simplesmente um seguidor, um admirador de Jesus, dos seus ensinos. E que o livro de Apóstolos vem nos ensinar, o livro de Atos dos Apóstolos vem nos ensinar o que é, ser mais do que um admirador, é ser um mensageiro, né? Mas quando eu penso nisso, eu penso que eu posso no máximo escolher seguir Jesus com um pouco de consciência, sair onde eu vou buscar, sair onde eu vou tomar conhecimento dos ensinamentos dele, mas só sob a ação do Santo Espírito é que eu posso realmente testemunhar com toda essa convicção, uma convicção tão certa e tão real que leva, não deixa dúvidas de que Jesus realmente ressuscitou, mesmo que eu não tenha visto, né? Como viram Uhum. esses apóstolos. Essa questão do apostolado, Dilsa, é uma questão mais ampla, sabe? A minha visão, e é dentro da tradição reformada, da tradição básica, né? É que apóstolos eram as testemunhas oculares. Por isso que hoje a gente não entende o apostolado dentro da igreja nesse sentido. Na nossa igreja, por exemplo, a gente tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, mas nós não temos apóstolos. Essa visão que veio dessa linha mais neopentecostal, de que então nós vamos instituir os apóstolos, é como se esses tivessem sido colocados no lugar de Cristo. Apóstolo é aquele que é colocado no lugar, não é só enviado, ele fala em nome, é como se fosse um embaixador mesmo do país, ele fala em nome do país, ele tem poder, né, de falar. Na nossa visão reformada, a gente acredita que os apóstolos eram os 12, depois 11, e depois, aí a gente vai ver mais para o final, né, Paulo, porque Paulo viu Jesus. Você pode ver que várias vezes Paulo, quando ele vai lá em Gálatas, que nós já estudamos no PG, né, quando ele vai reivindicar o apostolado dele, ele fala que assim como aqueles viram, ele também viu. Ele também viu a Jesus, né? Então, o apóstolo, assim, nessa visão teológica, os apóstolos eram aqueles que 12 eram escolhidos. testemunhas oculares, que caminharam com Jesus, estavam com Jesus e foram imbuídos de autoridade sobre o povo por Jesus. Muitos ali viram, foram testemunhas oculares também. Maria, por exemplo, foi uma testemunha ocular, né? Maria Madalena, mas por que elas não eram apóstolas?
porque não foram imbuídas dessa autoridade de representar Jesus, né? Então, nesse sentido, os Atos são dos apóstolos, porque são esses apóstolos que vão começar a criar a igreja, que vão dar o direcionamento para a igreja, né? Mas poderia ser os Atos dos discípulos também, porque muitos discípulos são formados aqui, você vê que como a gente leu aqui no texto, junto com os 12, tinha cerca de 120 pessoas, né? E esses eram homens fiéis, eram homens, você vê que quando ele vai falar de José, que ele fala que eram homens justos, eram homens que viram Jesus, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, porque no versículo 3 ele fala que muitos viram e ele apareceu diversas vezes para eles, né? Mas a formação da igreja veio desse apostolado, né? Você vê que a Igreja Católica, por exemplo, ela vai achar que o apostolado está em Pedro e, a partir de Pedro, segue nos papas, por exemplo, que eles não têm essa visão, mas eles falam que é uma igreja apostólica. Nós também acreditamos numa igreja apostólica. Por quê? Porque ela veio dos apóstolos, mas nós não achamos que há um apóstolo ainda, que os apóstolos foram passando na tradição, né? Não é relevante isso, porque isso são tradições das igrejas, né? São visões das igrejas, mas o importante aqui, que era o que eu queria voltar ao tema, é sobre a ressurreição. É a ressurreição de Cristo que nos dá o norte para pregar o reino dos céus. E por que a ressurreição de Cristo? Essa era a pergunta inicial. Por que a ressurreição é importante para você, Dilza? Porque esse Cristo que conheceu o reino, que veio de lá, que conheceu o rei, ele continua vivo. Ele continua E se ele não, trazendo a mesma se ele não mensagem. ressuscitou, a gente também Não estaria aqui, né? não vai ressuscitar. E não vai Então, o que ele veio vencer? a morte. A morte. O reino de Deus é o anúncio dessa vida eterna. Por isso que João, muitas vezes, não vai falar em reino de Deus. No livro, ele vai falar, João vai falar na vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam em mim, né, é isso aí que João vai falar, sobre a vida eterna. Você disse bem lá no começo, Dilsa, também, você falou sobre que antes de vir o pecado para esse mundo, né, nós vivíamos no reino perfeito ali, mas quando entra o pecado, com o pecado entra o quê? Quando entra o pecado, Cara, o que entra junto? A A morte. morte? Morte. A morte. E Jesus veio para reverter isso, né? E é disso que nós somos testemunhas. Às vezes a gente perde, a Angélica disse, isso é verdade, às vezes a gente perde o referencial de qual é o nosso testemunho, Uhum. né? A gente pode, claro, dar 1000 testemunhos sobre como Deus nos livrou das coisas, como ele nos abençoou, como ele cuidou de nós no momento de dor, de doença, né? Mas o nosso principal testemunho é que, independente do que aconteça, quando eu morrer, eu sei que eu habito na vida Uhum. eterna. Essa é a nossa principal testemunho. Eu Amém. nasci de novo. Porque morrer, a gente nasce e a gente morre, né? Não gosto dessa palavra, mas eu não sei. Vê aí, Edna, você que é mais sábia que eu, se você arruma uma outra, melhor. Mas nessa dimensão aqui, nós nascemos e morremos, né? Uhum. Mas nesse outro tempo e nesse outro espaço, quando a gente nasce, e a certeza de que a gente nasceu lá, a gente sabe que a nossa vida é eterna lá. É verdade. Esse é o nosso principal. Quando Paulo fala, não fica feliz porque você teve bens, não fica feliz porque você tem saúde, mas fica feliz por quê? Porque o seu nome está
no livro da vida. Você Escrito registrou lá, sabe a sua certidão de nascimento do céu? Está lá Uhum. registrada no cartório de Deus do livro da vida. É. Porque as coisas desse mundo, elas são oscilantes, variantes. Tem dia que a gente está bem, que a gente está, nossa, que é pura fé, que a gente é capaz de subir o monte, né? Mas tem dia que a gente está lá no bagaço, no chão, caído, e falando, meu Deus, como é que eu não aprendi isso ainda? Por que eu ainda volto nisso tudo? E por que eu estou nessa situação? E o Senhor fala assim, é o tudo posso naquele que me fortalece. Fala, Rose. E aí a gente lembra de Romanos, né? Romanos 12:2. Senhor, renova a minha mente, né? Renova, porque realmente é uma necessidade que temos, né? Esses homens, os apóstolos, discípulos, né? Conviveram ali com Jesus. é, Então eles conhecem Jesus dali, de vê-lo, de conviver. Mas nós hoje convivemos com ele pela fé. Então é uma coisa que a gente tem que pedir, buscar no Senhor todo o tempo. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu me mantenha, né? Para que eu me mantenha nesse reino, porque eu creio nesse reino. Eu creio que o Senhor veio e ressuscitou com um propósito, né? Passou tudo o que passou por mim, né, por todos nós, mas eu preciso crer, continuar crendo, para que eu continue nesse reino, né? E agindo, né? Porque nós temos o propósito, eu conheço Jesus, sou salva. Mas e aí? Eu entendo o meu propósito, eu entendo que o propósito do livro de Atos é a continuidade, e hoje eu sou discípula, você é discípula, e nós precisamos dar essa continuidade, né? É isso. É perfeito, perfeito, é isso mesmo. Essa nossa posição, né? E a Angélica falou desse o reino é, mas ainda não, para nós, né? Para nós, a nossa visão humana, terrena, cronológica, material, ela fica nessa oscilação, mas o reino de Deus é eterno. Sempre Eterno. existiu, sempre haverá. E sempre quando a E gente se é conecta, único, e é e um é só. único, é um. Só que é isso, a gente tem Quando a essa gente visão compartimentada, né? Não, é porque nós somos terrenos, nós somos matéria, Uhum, né? Nós ainda somos uhum. matéria e cronológicos. Não É queríamos ser, a verdade. gente usa creme para não ser cronológico, mas a gente põe o botox para não ser Ah, cronológico, mas não importa, chega uma hora que deu, que acabou. Não tem, você já não vem aquelas pessoas mais velhinhas que eu lembro meu pai falando isso, que às vezes fala assim, ai, já deu para mim, eu não sei por que que eu ainda estou, né, tô cansada disso aqui, porque o nosso tempo aqui é finito. Ninguém vive aqui com 20 anos aos 60. Não, aos 60 você tem 60, né? Você pode É. querer estar bem de saúde. Eu já contei isso para você uma vez, uma senhora faleceu lá no meu condomínio do coração, e eu encontrei uma outra, né? E ela falou: você viu que a fulana faleceu? Eu falei: vi. Eu me cuido, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você se cuida? Eu falei: mais ou menos, né? Não, mas eu me cuido. Aí eu brinquei com ela, falei: então você não vai morrer, né? Aí ela deu, acho que, um choque de realidade. Essa pessoa delicada que vocês sabem que eu sou, né? Suave. realista. Quer dizer, você pode se cuidar, deve se cuidar, a gente deve se cuidar, a gente é templo do Espírito Santo, isso é fato, mas uma coisa é certa, o reino eterno de Deus não é esse reino material, ele não é esse reino material, né? E nós estamos aqui para proclamar para aqueles que querem ouvir, a gente está aqui para orar e para clamar, para que eles ouçam. A gente está aqui pedindo a Deus para que os nossos não se percam, mas que também venha o reino. Né? O reino teve até fases. Teve gente que achou que o reino, por exemplo, poderia ser instaurado aqui, final do século XIX, começo do século XX. Nos Estados Unidos teve uma corrente muito forte que se você fizesse tudo que é justo, tudo que é puro, que se você pegasse as características do reino de Deus e tentasse implantar aqui,
ia dar certo. E não deu, porque logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial, o crash da Bolsa, né? Por quê? Porque aqui nesse reino onde habita o pecado, não tem como o reino de Deus ser permanente. Mas ele é permanente quando ele está dentro de nós. Isso é uma Sim, questão interessante. Amém. E aí, quando ele está dentro de nós, maravilhosa. ele enche e o nosso cálice faz o quê? Transborda. Transborda. É para isso que nós somos chamados, né? E, bom, para terminar aqui, vem essa organização que eles fazem, eles vão lá, o Espírito Santo ainda não desceu, eles vão lá, conta a história de Judas e falam, a gente tem que reconstituir aqui os 12, e aí eles vão tentar reconstituir, e eu não sei se isso é só uma opinião minha, mas isso eu acho interessante, eles tentam reconstituir os 12, da maneira humana, e Matias devia ser um homem maravilhoso de Deus, uma grande testemunha de Deus, mas não era Matias, concordam? Porque a segunda parte de Atos vai falar de um outro apóstolo, que não foi escolhido pela igreja, que não foi escolhido por sorte. Vai falar de Paulo, que foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Os apóstolos são escolhidos por Jesus Cristo. Os 12 foram escolhidos por ele, né? Pode falar, sim. Sabe o que eu penso? É que a gente começa a fazer uma comparação, vendo o texto aí, né, escolhendo Matias, e a gente ainda quer levar coisas desse nosso reino que nos guiou a vida toda, que nos direcionou a vida toda para esse reino que é o reino de Deus. Então eu acho que o reino de Deus é uma coisa que eu tenho tentado, e não é fácil, gente, é me redesconstruir e tentar me construir nesse reino. Porque não dá para a gente pegar as coisas desse reino e tentar encaixar lá. E foi exatamente o que os discípulos fizeram aqui, né? Os apóstolos fizeram aqui. Vamos pegar aqui, isso que é desse reino aqui, e vamos pôr nesse reino aqui. E não é, porque a nossa visão ela é muito limitada. E a gente não conhece, na verdade, a gente não conhece esse reino. Esse reino que Jesus veio e trouxe para nós estamos desenvolvendo ele dentro de nós. Então, eu tenho que me desconstruir o tempo todo e reconstruir ali. E a gente passa a vida fazendo isso. E a Dilza falou uma coisa muito interessante, e isso é só por fé, porque tem hora que você vê esse mundo material nosso sendo desmoronado. Já viu as historinhas, o castelo desmorona? Pá, desmoronou de novo. Quantas vezes os nossos castelos nesse mundo já foi desmoronado? Mas a fé nos mantém firme nesse outro reino, né? Que não tem nada a ver com... Então, eu acho que o reino de Deus vou me desconstruir e tentar me construir nesse reino. Porque não vai dar certo, gente, a gente tentar pegar o que é daqui e levar para lá. Não vai dar certo tentar pegar um daqui e levar para lá, se Jesus já não disse que o que ele tem é dele, está separado e ele já escolheu. Então, acabou, não é sorte. Ele já determinou isso. Porque o reino é dele, ele é o rei. É isso aí. Duas coisas interessantes na sua fala, né? Eles já lançaram sortes para a gente hoje, que é crentão, né? Parece esquisito lançar sorte, né? Mas era comum dentro da tradição judaica, o urim e o purim, né? É isso, Edna? Estou falando besteira aqui das palavras. Que eles tinham duas pedrinhas, uma preta e uma branca, que eles jogavam para saber se ia tomar uma decisão ou outra decisão. Eles estavam ainda presos nessa tradição, né? E nós também estamos presos. A quantas tradições nós estamos presos? E nós precisamos fazer o que Jesus mandou, né? O que a Cícera falou é exatamente o que Jesus mandou. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, né? Pode falar, Dilsa.
liga o som. É. Eu falar É do que você quê? falou aí do Morro da Lua? Fala aí. Ah, tá. É que eu tava, para não ocupar muito tempo aqui, eu deixei lá escritinho. É que no último sábado, no Morro da Lua, eu chamar as crianças para orarem. Eu falei para eles, vamos pensar em Jesus, né? Porque agora a gente vai conversar com o Deus, Criador de todas as coisas, o soberano. Aí um garoto de 8 anos me perguntou, mas Jesus é Deus? Aí eu tentei explicar para ele, né? Jesus foi dito filho de Deus, porque mas ele é o Deus que teve um corpo igual a gente. Ele veio viver aqui igual a gente, só passou por sentir a dor, as mesmas coisas que a gente sentia. Ele perguntou, "Mas então se ele tinha um corpo, como é que ele saiu vivo da cruz? Se ele está vivo, ele saiu vivo, como é que ele passou pela cruz e saiu vivo?" Aí eu tentei explicar que o corpo dele morreu, mas que depois o Deus, que é soberano, que dá vida, ressuscitou o corpo dele, e que depois ele subiu aos céus, e que ele está vivo hoje lá no céu, né? Que ele está vivo, sim. Aí o outro garoto que quis fazer a oração, ele explicou que ele podia orar, porque o Espírito Santo, o Deus que mora dentro da gente, ia levar as orações lá para o céu. Aí o primeiro garoto perguntou: outro Deus? Outro Deus que mora agora dentro da gente? Como é que é essa história de outro Deus? E aqui eu estou pensando que só o Espírito Santo, né? Para nos capacitar, para explicar, para testemunhar de que, assim, é um Deus único, mas que é trino, né? Que a soberania dele está lá no céu, que ele nunca desceu de lá, que ele criou tudo, mas que tem um Deus que veio aqui, que sabe das nossas dores, e tem um Deus que mora dentro da gente, né? Que capacita a gente a crer nisso tudo, né? Então, assim, só mesmo o Espírito Santo, né? Para nos capacitar para sermos essas testemunhas e explicar para esse garoto de 8 anos que vive numa realidade tão diferente, né? Uma realidade tão. E explicar para ele que ele pode ter esperança, que ele pode crer, né? Que esse Deus conhece ele, que esse Deus caminha junto com ele, que esse Deus ouve as orações dele, que esse Deus ama ele de forma incondicional, né? Mas, puxa, que a fé, que o Espírito Santo realmente adentre, né, nesses corações para trazer, porque é realmente é loucura, né? É. É só pelo Espírito Santo mesmo, né? Como é que você É, explicar para uma criança de 8 anos tudo isso com a nossa teologia? Não, né? Fala, Edna. Então, você falando aí sobre a escolha de Matias, né? Eles lançaram sorte, Matias foi escolhido como apóstolo, né? Juntando-se aos outros 11. Creio que quando Jesus estava aqui, ele estava lá, por ser apóstolo, tendo devido à definição que você colocou aí, ele esteve com Jesus durante o tempo que Jesus esteve aqui. Mas eu percebo aqui que o texto, né, ele não vai criticar a ação humana, né, daqueles que estavam ali em escolher Matias, mas ele vai mostrar que Deus age, né, mesmo nos processos humanos. Perfeito. Ele não desrespeita o que está acontecendo ali, a escolha, porque houve uma boa vontade. Olha, precisamos. Judas foi embora, ele fez o que não devia, né? Ele morreu, até é muito forte quando ele fala assim, dividiu ao meio, né? E viu, né? Uma coisa bem forte. Mas ele falou assim, ele precisa ser substituído. E naquele momento, Deus entendeu nessa necessidade que eles tinham, naquele momento, de colocar alguém no lugar para não desmanchar aquilo que era o original, que eram os 12, né? Então a gente vê uma ação humana, né? Que Deus não despreza essa ação humana de colocar uma pessoa, mas Deus abençoa, né? Mas depois a gente não ouve falar mais de Matias, né? Só ouve aí. Mas Deus abençoa aquilo no processo, esse processo humano, né? E não falou assim, não, vocês estão adiantando aquilo que eu planejei. Não, deixou ali e deixou registrado para a gente entender
que Deus estava ali com eles, mesmo nas suas necessidades, de ver aquele lugar vazio, como uma pessoa naquele lugar, não sabendo o que seria Paulo, né? Como muitos dizem. Eles sabiam do plano de Deus, né? Porque você vê, nessa época aqui, não existia ainda o livro de Apocalipse, tá certo? Mas Jesus já tinha dito que firmaria com eles a história. Então, eles realmente acharam que tinha que ter 12, porque eram 12 tribos, e nós vamos ter lá em Apocalipse depois, olha, eles estavam fazendo por profecia, porque lá em Apocalipse que vão ter os 24 anciãos, né? Os 12 antes de Cristo e depois de Cristo os 12 apóstolos, né? O que eu acho interessante, e o que a Edna falou é muito importante, a gente nunca deve, a gente não se deve colocar no lugar de juiz, eles fizeram errado, eles fizeram certo, isso é uma bobagem, né? Agora, nós podemos enxergar que o que a igreja faz, se ela nem sempre ela faz, é o que Deus vai firmar, né? Precisava ter os 12, sim, isso precisava, isso estava claro, né? Mas quem vai ser o escolhido é, é quem Deus vai escolher para fazer, né? E a igreja, muitas vezes, você vê, eles não ficaram, Matias, não conta na história aqui de que Matias ficou melindroso quando Paulo começou a apresentar-se como apóstolo, né? E às vezes dentro da igreja, não, eu que fui escolhida para liderar isso aqui, então, se entrar outra pessoa, eu fico melindroso. Mas e se Deus colocou outra pessoa, né? O reino de Deus não é algo para que eu institua na terra. O reino de Deus é algo que ele instituiu na terra e que eu posso ser cooperadora desse reino. O papel da igreja é importante demais nesse reino, porque é a igreja que vai proclamar, é a igreja que vai acolher, é a igreja que vai ser, ou deveria ser, as características desse reino deveriam estar marcantes dentro da igreja, né? Mas a igreja em si, ela não é autoridade. A autoridade é Deus. Por isso, acima da igreja está o Senhor. E foi o Senhor que quis que pela igreja viesse a proclamação do reino. A gente não pode perder essa noção, porque em muitas igrejas, e a gente sabe disso, se perde essa noção de que Deus é o Senhor. Né? E o que a igreja instituiu passa a ser, não, o que a igreja institui, diferente da vontade de Deus, o Senhor muda. E glória a Deus por isso, e que Ele mude cada uma de nós sempre que nós estivermos fazendo diferente do que Ele quer. Então, a nossa busca como igreja é buscar conhecer a vontade de Deus. E a gente busca saber a vontade de Deus na palavra de Deus. Deus não se contradiz, não existe norma da igreja contrária à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e se estiver fora da Bíblia, não é a vontade de Deus. Né? Isaías vai falar isso claramente. Fala, Rose. Não, eu só fui mexer aqui. É isso mesmo, concordância. Né? Uma coisa importante dessa igreja, dessa noção da igreja, é que a gente não perca Cristo. Ele é o intermediador, ele é o mediador, na verdade, ele é o mediador. A ressurreição de Cristo nos dá a segurança da nossa vida eterna. Nós não vivemos o reino de Deus para construir aqui, o reino de Deus é construído nos céus e dentro de cada um de nós, né? E nós vamos habitar com ele eternamente, né? E esses são os princípios do cristianismo que não pode, o resto é figurativo em volta. E como esses apóstolos se comportam, a história desses apóstolos nos dá referência de como nós devemos nos comportar, né? Como nós devemos agir, né? Não é que Pedro virou santo, maravilhoso e perfeito, mas ele passou pela graça do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, ele passou a ser uma liderança. Não é que Paulo era perfeito, maravilhoso, e tudo que Paulo fazia era perfeito, ele mesmo disse que não era, né? Embora ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele era um imitador de Cristo. Ele tentava, se esforçava, mas ele não era perfeito, né?
Amém? Amém. Amém. Agora, o que Letícia, a Edna falou, uma coisa muito importante, e a gente já falou isso mais de uma vez, a gente não deve julgar a história. A história ela é só relatada, né? Não, não julguei, não. Eu só quis dizer que lá naquela hora eles não perceberam que não era Matias, né? Que quem ia continuar escolhendo era Deus e não eles, né? Vamos orar? Jane, ora por nós, querida. Pode ser? Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque temos separado esse tempo, Senhor, específico para estudar mais a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais vontade, Senhor, de estar estudando, lendo a tua palavra, para que nós possamos vivê-la cada dia mais, Senhor. E através dessa vivência, Senhor, alcançar outras pessoas para o teu reino, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma aqui, que o Senhor tem separado para estarmos juntas caminhando nessa nova jornada. Te agradecemos pela vida da Edith e da Edna, Senhor, que tem liderado esse grupo, que o Senhor possa, Pai, estar renovando as vidas delas, de cada uma, conforme a tua vontade, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que nossas vidas, Senhor, possam ser, Senhor, de certa forma, como dos seus discípulos, Senhor, para que nós possamos dar testemunho do que o Senhor fez em nossas vidas, como transformou nossas vidas, Senhor, para o teu reino. Em nome de Cristo Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Agora eu não sei mais Amém, parar. meninas. Parei.